Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa aula de Direito Ambiental. Vamos continuar falando dessa matéria, que é um campo de trabalho na advocacia muito interessante, que pode ser agregado em várias frentes do direito. Um profissional que conhece o direito ambiental agora na faculdade e depois vai se especializar nas áreas específicas do direito ambiental relacionadas ao seu cliente empresa, consegue ofertar para esse cliente um plus a mais que diversos outros profissionais não têm. Então, escutem essa professora, vale muito a pena conhecer essa matéria. E depois, mais para frente, quando terminar a faculdade, passarem na OAB, forem buscar uma especialização, é uma área do direito muito interessante. Então, eu vou contar para vocês que a partir de hoje as nossas aulas serão feitas através de slides e da minha fala com vocês. Assim vocês terão a condição de assistir mais de uma vez ou assistir e pausar para poder fazer as suas anotações no seu caderno. E você ter esse conteúdo para poder estudar para as provas, os instrumentos e também para poder me questionar, caso você tenha dúvidas e queira fazer alguma pergunta, tá bom? Então, nós vamos mais agora, a partir desta aula, com os slides trabalhando os temas. E para que vocês não sintam tanta saudade da lousa da faculdade, nos slides eu fiz lousas com os temas, igualzinho eu teria feito lá na faculdade, na nossa lousa, colocando os temas que eu vou falar na nossa aula e vou começar a transcorrer sobre eles. Então, nossos slides, eles são mesclados com a lousa feita com a minha letra e mais aquilo que foi digitado em relação aos artigos de lei para que vocês possam caminhar. Hoje eu encaminhei para o representante de sala a apostila de legislação ambiental. Ela não é obrigatória, ela só foi feita para que você tenha acesso mais rápido às legislações que nós vamos trabalhar. Sempre tenha à mão a sua Constituição Federal e essa apostila de legislação, ou as leis que estão contidas na apostila, já separadinhas no seu vademecum. Coloca um clipes lá em cada uma dessas legislações para você ter acesso mais rápido durante a aula, porque é super importante ler os conteúdos do que está no dispositivo de lei, para que a gente consiga entender o que realmente é necessário saber em direito ambiental. Fora que nós também estamos preocupados com as duas questões que caem na prova da OAB. Esse conteúdo que estamos estudando também será o suficiente para que vocês possam vencer essas duas questões em qualquer prova da OAB que vocês possam estar fazendo, tá certo? Então, vamos lá. Preparei aqui para vocês a nossa apresentação. Nada melhor do que umas folhagens para caracterizar aí o nosso direito ambiental, tá certo? E aí vem a nossa lousa. Como é que nós vamos trabalhar? Espera aí que a professora fechou aqui. Vou abrir novamente, tá bom? Só um instantinho. Aí, vamos começar o slide do começo. Nossa primeira lousa de hoje. Quando falamos em direito ambiental, nós temos uma característica muito interessante para conversar com vocês. A doutrina classifica o meio ambiente em meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Mas isso não está separado na lei, é apenas uma classificação doutrinária, para vocês entenderem na mente quais são os itens que são considerados meio ambiente. Então, vamos lá. Quando se fala em classificação do meio ambiente, eu tenho que verificar o quê? Primeiramente, eu vou identificar qual é a atividade degradante, que atividade está sendo praticada que está prejudicando o meio ambiente. Por exemplo, é a construção de uma obra, de um condomínio, edifícios edilícios, aqueles chamados condomínios parque, que são feitos nos dias de hoje, que tem as torres de apartamentos, às vezes tem torres à parte de prédios de garagem, às vezes as garagens são no subsolo. Esses condomínios têm
área verde, mas também tem bastante área edificada. Será que essa atividade poderia ser degradante? Por exemplo, tá bom? Poderia ser a construção de uma rodovia, de uma avenida, de um acesso, de uma ponte. Podia ser a atividade de produtos de risco, como por exemplo um posto de gasolina e diversas outras coisas que nós vamos conversar no decorrer das nossas aulas. Então, a primeira coisa, eu preciso identificar qual é a atividade degradante. E, na sequência, identificar qual é o bem que está sendo agredido. Então, conforme eu for explicar quais são essas classificações, nós vamos fazer essas duas perguntas para podermos realmente identificar cada um dos tipos de meio ambiente. Quando se fala nessa classificação de meio ambiente, nós estamos falando da tutela da vida saudável, para você entender que meio ambiente é tudo que envolve, tudo que está à nossa volta, mas ele tem uma determinada classificação. Por exemplo, meio ambiente natural. Meio ambiente natural, professor. E olha que palavra bonita que está aí na nossa lousa. Homeostase. O que é uma homeostase? É o equilíbrio entre os seres vivos e o meio ambiente onde eles vivem. Se eu tenho ser humano, se eu tenho fauna, se eu tenho flora, como é que eles estão vivendo harmoniosamente? Quando a cidade começa a desenvolver e crescer e ela avança nas matas, o que vai acontecer com a fauna e a flora nativa daquele lugar? Como que esses animais vão reagir com aquela obra, com aquela construção que está invadindo o seu habitat, invadindo o seu ecossistema? Tá vendo o que eu falei? Vamos ver qual é a atividade degradante para ver qual é o bem agredido. Recursos ambientais, professora, quais são eles? Então, vamos lá. Nós temos aqui alguns recursos ambientais. Vou até ajudar aqui com marca-texto para ajudar vocês. Temos lá a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é essa sigla, tá bom? Política Nacional do Meio Ambiente, é a Lei 6.938/81. Ela está na apostila de legislação para vocês. Lá no artigo 3º, no seu inciso 5º, temos quais são os recursos ambientais. Quais são eles? Conversamos sobre isso na nossa primeira aula, mas vale a pena sempre lembrar. Atmosfera, elemento ar. Precisamos tomar muito cuidado com o ar em relação aos níveis de poluição, porque conforme os níveis de poluição vai estar afetando essa saudável qualidade de vida das pessoas, porque quando eu tenho altos níveis de poluição, eu tenho muitas doenças que são propagadas, em especial as doenças respiratórias. Eu tenho as águas. As águas, eu comentei com vocês na primeira aula que nós temos 3 tipos: água doce, água salgada e a água congelada. Aqui nessa lei, ela não falou da água dos polos, nem do norte nem do sul, mas ela fala da água doce e fala da água salgada. Como água doce, temos os elementos: águas interiores, superficiais e subterrâneas. Então, eu tenho as águas superficiais, eu tenho as águas interiores, que são aquelas que podem estar, inclusive, nos lençóis freáticos, que se misturam com o solo, e eu tenho as subterrâneas, que geralmente estão abaixo do subsolo, certo? Então, aqui temos a água doce. A mistura entre a água doce e a água salgada são os estuários. Geralmente são os braços de mar que encontram o rio, e por essa razão ali são feitos os portos para facilitar a navegação. Aí vem a água salgada, mar territorial. E vamos mudar o elemento: solo, solo e o subsolo. Temos também os elementos da biosfera, que está muito relacionado com a homeostase. São todos os seres vivos que vivem entre o céu e a terra. Chega a ser até romântico, né? É a biosfera, está relacionada a todos os seres vivos que vivem entre o céu e a terra. Temos a fauna, que são os animais, e temos a flora, que são os vegetais. Então, aqui eu tenho quantos elementos, professora? Ar, água, solo e subsolo. E aqui vou voltar. Atmosfera, ar,
água doce, salgada e congelada, solo e subsolo, fauna e flora. Eu tenho 5 elementos ambientais, 5 recursos ambientais que eu devo saber. Então, quando estamos falando desses recursos ambientais, estamos falando do meio ambiente natural. Se eu tenho uma atividade degradante que afete o solo ou o subsolo, eu tenho que o bem agredido é o solo pertence ao meio ambiente natural, portanto, a atividade degradante está afetando o meio ambiente natural. Entenderam o que eu quis dizer? Aquelas duas perguntinhas da lousa. Qual é a atividade degradante e qual é o bem que está sendo degradado? Então, se for por acaso a atmosfera, a água, o solo, a fauna ou a flora, eu estou falando de recursos ambientais. Então, estou falando que a atividade degradante está afetando o meio ambiente natural. E além da Política Nacional do Meio Ambiente, como eu disse a vocês, ela foi recepcionada pela Constituição Federal vigente, nós temos lá no parágrafo 1º, né? Em especial do artigo 225 e os incisos 1 e 5, o quê? Essa primeira parte nós já conversamos na nossa primeira aula, falamos toda a explicação necessária para o artigo 225 caput. É muito importante vocês terem este conteúdo. Para hoje, o que nós vamos conversar? Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao poder público. Quando se fala de poder público, eu estou falando de cima para baixo: União, estados e municípios e Distrito Federal, certo? União, estados, municípios e o Distrito Federal. Preservar, restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, cabe ao poder público, cada um na sua esfera, federal, estadual, municipal, fazer o quê? Preservar os processos do ecossistema. O que é o ecossistema essencial? É de acordo com o que a Mãe Natureza fez, certo? Preservar o que a Mãe Natureza fez. Quando eu preciso retirar, por exemplo, um elemento de flora, eu preciso retirar algumas árvores nativas de um determinado local, mas eu não vou apenas desmatar, eu vou reflorestar. Eu vou tirar essas árvores de uma determinada localidade e vou replantá-las em outra localidade. Neste caso, eu vou estar fazendo um manejo ecológico daquela espécie de flora, aquele tipo específico de árvores que eu vou estar manejando, tira daqui e põe ali. Esse manejo ecológico, ele é super importante para quê? Para que você realmente mantenha aquelas espécies. Eu aprendi com uma professora de biologia uma ocasião, como vocês sabem, direito ambiental é multidisciplinar. Dificilmente, nós advogados, vamos conseguir trabalhar só com o que a gente sabe. Nós vamos precisar da ajuda de profissionais de outras áreas. E a biologia é uma área que favorece também o nosso trabalho. E essa professora de biologia me explicou que quando eu falo em espécie, eu falo no grupo, no coletivo. Por exemplo, leões. As espécies do leão X. Quando eu falo em espécime, eu estou falando de um indivíduo daquela classe de indivíduos. Então, espécies é a classe de indivíduos. Espécime é um indivíduo daquela classe. Então, cabe ao poder público criar o quê? Mecanismos de preservação e manejo do meio ambiente natural, certo? Que é o que está na Constituição, no inciso 1º. No inciso 7º está lá: proteger a fauna e a flora. Vedadas na forma desta lei, quer dizer, proibido na forma desta lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Lembrando, fauna são os animais, flora são os vegetais. Então, diz a Constituição Federal que há necessidade de se criar o quê? Planos. Planos para que eu possa preservar
e promover de maneira adequada o manejo na espécie da fauna e da flora, mas aí no oitavo ele vem especificamente falando de fauna e flora, dizendo que eu tenho que evitar, proibir qualquer prática que coloque em risco tanto a fauna como a flora, que provoque a extinção de espécies, certo? Porque tem determinadas atividades que podem extinguir uma espécie. E isso não dá para recuperar, é um dano ambiental ao meio ambiente natural irrecuperável. Então tem que se evitar, por isso que é vedado qualquer forma, qualquer prática que possa vir a extinguir uma espécie. Ou submetam os animais a qualquer tipo de crueldade, isso também é muito sério. Então vamos voltar à nossa lousa. Olha lá, meio ambiente natural, nós já vimos. Ah, professora, são 5 elementos mais a homeostase, isso aí. Então, atmosfera, ar, água doce, água salgada, água congelada, solo e subsolo, fauna e flora. E aí está na Constituição que cabe ao poder público, cada um na sua esfera, federal, estadual e municipal, criar as políticas de proteção dessas espécies. Ok. Então, se eu tiver uma atividade degradante que afete um item, um bem que possa ser agredido do meio ambiente natural, é ali que ele vai se classificar. Agora vamos falar do meio ambiente artificial. Artificial vem em contraponto ao natural. O natural foi aquele que a mãe natureza lhe entregou, lhe deu de presente, do jeitinho que você encontrou. Quando se fala do meio ambiente artificial, eu estou falando daquilo que é construído, daquilo que não é o que a mãe natureza trouxe. Por isso que eu coloquei para vocês espaços urbanos construídos. Quais são esses espaços? São as edificações e os equipamentos públicos. Edificações, a casa que você mora, o prédio onde você trabalha, equipamentos públicos, uma praça, um parque, uma área de lazer. Porque a cidade, ela só passou a existir a partir do momento que se alterou o meio ambiente natural e se criou o meio ambiente artificial. Porque a cidade e nós, seus habitantes, seja qual cidade você mora ou trabalhe, ela precisa modificar o meio ambiente natural para que ela se desenvolva. Então, aí, nessa classificação de meio ambiente, temos o meio ambiente artificial. E a lei também vai trazer informações sobre isso, que nós vamos conversar já já com esses artigos que eu vou passar para vocês no próximo slide. Nós temos especificamente na Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, a vigente, claro, que nós temos aqui políticas de desenvolvimento urbano. Diz a Constituição Federal que é necessário se criar políticas de desenvolvimento urbano, que deve ser executada por quem? Por quem está mais próximo dos habitantes, que é o poder público municipal. Aonde esse poder público municipal vai gerar diretrizes fixadas em lei, que terão por objetivo fazer o quê? Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então, vamos lá. O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. E ainda mais, garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, a Constituição Federal, quando se fala de meio ambiente artificial, ela diz que é necessário se criar uma política de desenvolvimento urbano, trazendo a responsabilidade para o poder público municipal. Mas por que o município, professora? Porque é o município que está próximo da realidade dos seus habitantes. E o habitante quem é? É o que mora, é o que trabalha, é o que pratica o turismo, que pratica atividade de comércio naquele município. Então, vai caber ao poder público municipal ditar diretrizes gerais em lei. Por exemplo, toda cidade tem uma lei de zoneamento ambiental. O que é o zoneamento ambiental? É para definir, de acordo com a área territorial do município, o que eu posso construir aonde. Qual é a área só residencial? Qual é a área mista, que é a zona residencial e comercial? Qual é a área industrial, que é onde vou ter só indústrias e não vou ter residências? Então, quando se fala em diretrizes gerais fixadas em lei,
Cada município, de acordo com as suas necessidades, ele vai criar especificações. Então, no caso, a lei de zoneamento ambiental, nós estamos no município de Guarulhos. Se você quiser, é só entrar no site da Prefeitura de Guarulhos, lá na lupinha, colocar lei de zoneamento ambiental. Mas você está em outra cidade, ou tem parentes que moram em outra cidade, queria saber como é que funciona. Por exemplo, cidades do interior têm áreas que são urbanas e áreas rurais. Então, como que fica esse zoneamento? Até onde eu posso ir na construção da cidade? É só entrar no site da prefeitura daquela cidade, que hoje já está quase tudo informatizado, e verificar a lei de zoneamento ambiental. Por quê? A Constituição determinou que o município fixasse por lei essas diretrizes para determinar o quê? Uma ordem para o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. E aqui, habitante não é só quem mora, é quem reside, é quem faz o turismo também na região. Nós vamos estudar tudo isso quando estudarmos o Estatuto da Cidade, que ele tem alguns instrumentos de política de desenvolvimento urbano, como, por exemplo, o plano diretor. Aqui foi quando nasceu a ideia, já na Constituição, que é de 1988, e o Estatuto da Cidade é de 2001, que a propriedade não fica só com aqueles conceitos trazidos no Código Civil, que a propriedade ela cumpre uma função social. E como função social, é uma das funções fundamentais, é a ordenação da cidade, que vem expressa no plano diretor. E aí vem também, como que vai funcionar a desapropriação dos imóveis urbanos? Ainda traz uma faculdade ao poder público municipal de especificar a área incluída no plano diretor, exigir do proprietário desse solo urbano não edificado, que seriam os terrenos que estão vazios ainda, a subutilização ou não utilizados, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de. Senhor proprietário, sabe aquele que a gente aprendia no passado em direito civil? Eu sou o dono e aqui eu faço o que eu quero? Do muro de entrada para dentro da minha propriedade eu faço o que eu quero? Quando a Constituição determinou essa regra para o poder público municipal e na sequência vem nascer o Estatuto da Cidade, se criou assim, olha, escuta, você é dono do que é seu, obviamente, porém há regras para que você exerça essa propriedade. Caso você deixe abandonado, não aproveite, traga problemas para os seus vizinhos, permita que se invada a sua propriedade, você pode ter um parcelamento ou edificação compulsório da sua propriedade, você pode ter um IPTU progressivo no tempo, uma propriedade predial urbana, um IPTU progressivo no tempo, e você ainda pode sofrer desapropriação do seu imóvel. Então, a Constituição, eu disse para vocês na nossa primeira aula, a Constituição de 1988 foi a primeira Constituição que privilegiou o direito ambiental. Então, ela de fato traz mecanismos para que o município, o Estado e a União possam criar essas diretrizes e realmente cuidar do meio ambiente, porque as cidades vêm crescendo cada vez mais. A Constituição já tem 30 anos. Nós nunca imaginávamos há 30 anos atrás que a tecnologia, a internet, teria avançado tanto quanto avançou hoje. Muito menos que os mecanismos de construção civil tivessem melhorado tanto seus equipamentos, tantas novas tendências que foram surgindo nesses últimos 30 anos. Então, é necessário cuidar desse meio ambiente artificial com certeza absoluta. E ainda bem que na Constituição ainda, que é o Sistema Único de Saúde. A saúde é muito importante, né? Criar o quê? Proteção ao meio ambiente compreendido nele do trabalho. Eu já falo do meio ambiente do trabalho já já. Vamos voltar aqui, ó. Nós estamos com a questão, falando do meio ambiente artificial, que é quando eu falei para vocês aqui, ó, espaços urbanos construídos. E aí, esses espaços são as edificações e os equipamentos públicos. Por que que a gente tem que falar sobre isso? Porque a maior parte das pessoas vive na cidade, e aí a Constituição Federal trata, né, da política de desenvolvimento urbano, como a gente conversou aqui, ó, no 182,
E aí nós vamos conversar agora sobre o meio ambiente cultural. Meio ambiente cultural, professora, nossa, eu nunca imaginei que podia ter meio ambiente cultural. Sim, por que que a gente resguarda as nossas obras de arte? Por que que eu tenho museu, pinacoteca? Por que que eu tenho biblioteca? Por quê? Porque quando eu preservo o meio ambiente cultural, por exemplo, as atividades de folclore, nós estamos num país tão grande que cada estado tem as suas características culturais próprias. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente está lá no ensino fundamental 1, 2, no ensino médio, os professores nos obrigam a entender sobre a parte da geografia, a parte da história, falam do folclore, falam das questões culturais, mas isso é o meio ambiente cultural. É a preservação necessária para que a gente consiga conservar a história daquele povo. Então, nisso, meio ambiente cultural, vamos ver se eu coloquei o artigo 216 aqui. Não, não coloquei para vocês. O 216 da Constituição, ele vai falar da preservação do direito do meio ambiente cultural, que está a ordem referente a isso lá na Constituição Federal, no artigo 216. Dá uma olhadinha. Aí, quando eu falo em meio ambiente do trabalho, sim, meio ambiente do trabalho é uma área do direito hoje crescendo muito. Quem gosta de direito do trabalho, processo do trabalho, e tem intenção de participar, de trabalhar para sindicatos, associações, fundações, deve se aperfeiçoar no meio ambiente do trabalho. E aí eu vou pedir que vocês façam uma anotação que não está no slide, tá bom? Qual é o conceito de direito do trabalho? Anota aí. Vamos lá. Constitui o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais. Constitui o local onde as pessoas desempenham as suas atividades laborais, sejam elas remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam, olha que palavra bonita, vou falar agora, a incolumidade física e psíquica do trabalhador. Que comprometam a incolumidade física e psíquica do trabalhador, independentemente da condição que ostenta. Ou seja, homem ou mulher, maior ou menor de idade, seja seletista ou servidor público, ou até autônomo. O que caracteriza é o componente de subordinação. Possível de valorização econômica e social. Quer dizer, então, professora, que nós estamos falando do lugar que a pessoa trabalha? Sim. As condições de salubridade. Tem ventilação? Tem iluminação? É bom o lugar? Tem mau cheiro? Está exposto a substância química? Está exposto a muito barulho? Tem os itens de proteção dessa saúde desse trabalhador? E quando se fala em columidade física e psíquica, eu estou falando de um ambiente que a pessoa consiga trabalhar de maneira saudável. Estou falando de um ambiente que não deixa a pessoa atormentada, não deixa o psicológico dela afetado, não é sob pressão, não é sob medo, é de uma maneira saudável que o trabalho é sendo realizado.
E aí, quem tiver a fim de estudar isso um pouquinho mais adiante, vai ver aqui no artigo 200, quando se fala do Sistema Único de Saúde, que a Constituição decide aqui que nós temos que ter uma legislação que vai colaborar com a proteção do meio ambiente do trabalho. E ainda mais, ainda na Constituição fala direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a fim de provocar a melhoria de suas condições sociais, especificamente no artigo 7º da Constituição, redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Aqui está a salubridade e a incolumidade física e psíquica deste trabalhador. Então, veja só. Professor, então, quando eu falo de meio ambiente, eu tenho que saber se ele é natural, artificial, cultural ou do trabalho? Sim. Porque as perguntinhas que estavam na primeira lousa, quais eram? Primeiro, eu preciso identificar qual é a atividade degradante. E depois, identificar qual é o bem agredido. Ah, entendi. Então, eu tenho aí uma obra de saneamento básico que começou e não termina nunca. Isso está gerando sérios problemas naquele bairro, diminuiu o preço da propriedade, porque o metro quadrado desvalorizou. Eu tenho lá pessoas que têm comércios, que têm residências, estão sofrendo com essa obra que não tem fim, ninguém consegue comercializar os negócios, as propriedades, as locações também não estão vingando, porque está ruim de morar ali. Bom, a professora falou que é um bairro. É um problema de saneamento básico. Esgoto, água, tá? Então eu vou ter uma mistura do meio ambiente artificial com o meio ambiente natural? Perfeitamente. Então, muitas vezes nessa classificação, conforme o exemplo que é trazido na prova da OAB, conforme o exemplo que eu trago em sala de aula, vocês vão verificar que essa classificação pode ser mista, né? Entre o meio ambiente artificial e natural, o artificial e cultural. Pegou fogo na pinacoteca. Pegou fogo na pinacoteca? O que tem na pinacoteca, professora? Esculturas, obras de arte, entre quadros e outras. Pegou fogo, estragou, perdeu parte da história. A pinacoteca é um prédio, então eu tenho uma mistura do meio ambiente natural com o meio ambiente cultural. Olha, tem uma empresa aí que já foi multada um monte de vezes, ela está para ser fechada, perdeu o alvará de funcionamento dela, porque ela insiste em não fornecer os equipamentos de proteção para os funcionários, luvas, o ouvido e tudo mais. E ela deixa a cargo do funcionário, se ele quiser ele usa, mas também o que ela oferece, você pôs uma vez já virou descartável, não dá nem para reutilizar. Puxa vida, professora, o prédio da fábrica é meio ambiente artificial, é um prédio construído. Mas nós estamos falando de insalubridade, então estamos falando de meio ambiente do trabalho. Essa classificação, eu repito, vocês não vão achá-la na lei. Tanto que eu fui salpicando entre alguns artigos que a gente iria conversar para vocês perceberem aonde eu posso ter essa caracterização. Ela é uma classificação doutrinária para poder entender entre esse bem que está sendo agredido e essa atividade degradante, essa atividade que está agredindo esse bem do meio ambiente, natural, artificial, cultural ou do trabalho. Certo? Direito ambiental é uma matéria de direito material. Então, quando se aprende matéria de direito material, eu tenho que conversar com vocês sobre princípios. E aqui não seria diferente, princípios ambientais. Nós vamos começar a falar sobre esse tema hoje e vamos prosseguir na nossa próxima aula, tá legal? Eu tenho aqui dois sistemas. Um sistema político e jurídico internacional de proteção ambiental, porque todos os países, cada um tem uma realidade ambiental, cada um tem uma condição material, uma renda per capita diferente um do outro. Então, cada país deve observar qual é a sua realidade social. Deve também observar quais são os seus valores culturais, porque está muito relacionado
como aquele povo vive naquele estado, naquela cidade, naquele país, está muito relacionado às suas questões culturais. Por exemplo, uma que pesa muito é a religião. A religião, ela é uma maneira de conduzir muito a como as pessoas agem naquele país, naquele estado, naquele município. Então, quando se cria mecanismos, sistemas de proteções políticas jurídicas de forma internacional, eu tanto posso ter os pactos internacionais firmados entre os países para a proteção ambiental, como eu também posso ter essa visão internacional de cada país relacionado à sua realidade social e aos seus valores culturais. Por exemplo, vamos falar do clima. Eu não sei se vocês têm tido tempo, eu sei que vocês devem trabalhar muito, mas uma dica que eu lhe dou: quanto mais você corre atrás do dinheiro, menos o dinheiro fica na sua mão. Faça o seu trabalho, que o dinheiro vem quando você menos espera, e vem, pode acreditar que vem. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: já prestaram atenção em quanto o clima mudou em relação a quando você era criança, quando você era adolescente e agora na sua fase adulta? Vocês têm percebido o inverno muito quente, o verão escaldante, a umidade do ar sempre em fase muito crítica, índices de poluições muito altos? Isso é uma realidade de diversos países. E dentro dos países, há diversos estados. Eu vou dar o exemplo do Brasil. Quando eu falo São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, eu não estou dando exemplo de Brasil. Rio de Janeiro, eu estou dando exemplo de capitais que têm uma renda per capita alta, que têm condições de desenvolvimento das suas cidades, e aí então são cidades que se destacam dentro de um país. Os outros países também têm a mesma condição. Então vamos olhar, o clima, ele é um problema mundial. Então, quando eu crio um sistema político jurídico que vai falar do clima, nós vamos ter, para conversar mais adiante, as conferências internacionais do clima. Qual é a cooperação entre os países para diminuir os índices de poluição? Porque a ciência já comprovou que o clima está mudando por conta da quantidade de poluentes que temos emitidos para a atmosfera, para as águas, solo, subsolo, e que está afetando a fauna e a flora, além dos seres humanos, obviamente. Então, eu tenho sistema internacional e eu vou ter também um sistema que é chamado de política global. Quando que começou a se preocupar os juristas, doutrinadores, pesquisadores, profissionais de outras áreas com o meio ambiente? O primeiro encontro que marca esta preocupação e que gerou os primeiros princípios de direito ambiental aconteceu em Estocolmo, em 1972. Foi o primeiro encontro que gerou uma cartilha ambiental, que gerou uma lista de princípios ambientais. Até então, ninguém nunca tinha escrito nada a respeito. Apenas se discutiam e as palavras ficavam no vento. Aqui em Estocolmo, em 1972, nós temos uma outra realidade. Começa a se olhar para os recursos ambientais. Começa a se olhar que esses recursos um dia iriam esgotar, que se não se controlasse o desenvolvimento industrial dos países, nós teríamos sérios problemas com a poluição. Década de 70, estamos em 2020 e olha o quanto a gente está sofrendo com tudo isso. Se lá em 72 ninguém tivesse parado para conversar sobre isso e começasse a puxar o freio em alguns aspectos, talvez estivesse pior ainda hoje. Aí, o que se conversou em 72, 82, 92, 20 anos depois, um encontro muito marcante, significativo na esfera da política global do meio ambiente, foi a Eco 92, que aconteceu aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. E aí se somou todos os princípios lá de 72 em Estocolmo, mais os princípios que se encontrou em 92 na Eco 92 no Rio de Janeiro, e aí começou a jornada
de difusão dos principais princípios de direito ambiental, porque todas as escolas hoje, de todos os níveis, seja educação infantil, fundamental, média ou superior, precisa ter dentro das suas disciplinas educação ambiental. Por isso que dentro do nosso sistema brasileiro, aonde está o coração do direito ambiental? No artigo 225 caput. Eu vou dar uma repassada nele aqui com vocês, porque é muito importante. Vamos lá? Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos. Brasileiros, estrangeiros, naturalizados, turistas. Temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque ele é um bem de uso comum do povo. Ele não é um bem público nem um bem particular. Ele é um bem ambiental de uso comum do povo. É essencial a sadia qualidade de vida. Essencial a sadia qualidade de vida. Porque se eu tenho alguma das classificações do meio ambiente for afetada, eu terei um todo afetado. E aí tem uma inovação política que eu falei aqui na última aula e eu vou repassar porque é importante para entender esses princípios que a gente vai começar a estudar hoje. Impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui o legislador foi muito inteligente e na primeira vez na história das constituições brasileiras, desde a do Império, nós temos um dispositivo legal que traz responsabilidade ao poder público, que é corriqueiro, mas ele traz a responsabilidade para a coletividade também, na esfera de preservar e de defender para as presentes gerações, que somos nós, e para as nossas futuras gerações, que são os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Isso é fantástico. E quando se fala em meio ambiente, e agora vocês já sabem como é o todo, meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, ou seja, meio ambiente envolve tudo que está à nossa volta, nós vamos entender que, de fato, se não defendermos e não preservá-los, não haverá futuras gerações. Não haverá o que ser vivido num futuro próximo, principalmente por essas questões todas políticas, geográficas, econômicas, ambientais que nós estamos vivendo, ok? Então, eu tenho um sistema internacional e vou ter um sistema nacional de princípios ambientais, porque tudo isso faz parte de uma política global. Todos os países do mundo têm que se preocupar com o meio ambiente, o seu e dos seus vizinhos, porque se eu tenho um país, ao meu vizinho, que tem um monte de terremoto, maremoto, tsunami, pode apostar que as placas tectônicas do meu solo e do meu subsolo vão estar sofrendo com todos os abalos sísmicos que acontecem lá. Se no meu país tem muito tufão, tem muito ciclone, tem muitos eventos naturais drásticos, é claro que o país vizinho também vai sofrer os reflexos disso. Econômicos, e aí na economia estou falando do comércio, da indústria, do turismo, que gera muito dinheiro, então não adianta eu me preocupar só com uma política nacional. Mas o Brasil enfrenta um problema um pouco diferenciado da maioria dos países do mundo. Nós temos uma área territorial gigantesca. Tão gigante que cada estado da federação tem o seu próprio clima. Cada estado da federação tem a sua própria cultura, de tão grande que é o nosso país. E é um controle de área territorial muito complicado de ser realizado. Haja vista que vocês sabem que há vários estados do nosso país que não têm aplicação pelo poder público municipal das políticas necessárias para a preservação do meio ambiente natural e artificial, também o cultural e o do trabalho. Vamos dar o exemplo da Amazônia, vamos dar o exemplo do Pantanal e assim vai. Vamos começar na aula de hoje falarmos sobre um princípio que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Eu vou continuar sobre os princípios na nossa próxima aula, tá legal?
Então, o que é o princípio do desenvolvimento sustentável? Ah, professora, sustentabilidade é uma palavrinha que a gente ouve sempre, né? Sim. O que é sustentabilidade? Ser sustentável. Recursos naturais sustentáveis. Vocês já ouviram falar em comida sustentável? Nunca. A Unicamp tem um projeto, inclusive colocado em prática já há bastante tempo, de comida sustentável. Utilizar aquilo que corriqueiramente jogamos fora, como a casca da cenoura, como o talo do brócolis, da couve-flor, como a casca da mandioca, a casca do ovo. Eles criaram tecnologias que fazem com que essas cascas elas possam ser transformadas em farinhas. E essas farinhas muito enriquecidas com tudo que falta na população, na alimentação, na população de baixa renda. Então, a Unicamp tem um projeto bacana que está em funcionamento, que é de enriquecer a merenda escolar. Muitas dessas farinhas são agregadas ao macarrão, ao molho, ao arroz, ao feijão, para nutrir as crianças que são beneficiadas com a merenda escolar e assim aumentar os nutrientes, as vitaminas, tudo que o organismo de qualquer ser humano precisa. Mas como são populações de baixa renda, nem sempre conseguem ingerir, se alimentar de tudo que é necessário para um desenvolvimento físico e psicológico necessário. Estamos falando da comida sustentável. O que é sustentabilidade? Pensa aí. Namoro sustentável, já ouviu falar? Casamento sustentável, nunca ouviram falar? A namoro sustentável é assim, a gente briga, faz um amor gostoso, fica legal 2, 3 semanas, depois briga, faz de novo um amor gostoso, mas não se larga. É uma sustentabilidade fora do normal. Casamento do mesmo jeito. Nunca ouviram falar nisso? Abram mais os olhos e os ouvidos. Um bom advogado é atento a qualquer assunto que surja por aí. O que é sustentabilidade, professora? Quando se fala de recursos ambientais. Vou perguntar de novo. Daqui a pouquinho. Presta atenção no que eu vou dizer. Lá no caput do 225, a gente acabou de ler que está escrito que cabe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ok? Porque já chegou-se a ciência, já concluiu que os recursos ambientais são esgotáveis. Ah, vocês já ouviram falar que a água do mundo vai acabar? Comentei com vocês isso na aula anterior. A água do mundo não vai acabar, mas a potabilidade da água tem o risco de acabar. Se nós não cuidarmos dos níveis de poluição que são emitidos no ar, na água, no solo e assim por diante. Então, quando eu falo de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, é reconhecer que os recursos ambientais são esgotáveis, então é utilizar os recursos ambientais sem esgotar. Essa está a essência da sustentabilidade. É igual eu falei da comida sustentável, utilizar do alimento o máximo que eu posso, até aquilo que eu jogava fora, arrumar função. Que mais? Que eu também faça o quê? Que eu utilize dentro do relacionamento todos os mecanismos que eu tenho para não largar, porque eu gosto daquela pessoa, me sinto feliz do lado daquela pessoa e assim por diante, ok? Então, essa sustentabilidade, quando se fala em ambiental, estamos falando dos recursos ambientais, utilizá-los sem esgotar. Por quê? Vai caber a quem? O Estado, qualquer Estado da Federação. O país precisa de desenvolvimento, precisa dessa atividade econômica. E como que eu vou permitir que as cidades se desenvolvam sem esgotar esses recursos? Aí vai caber o quê? Leis que dão limites dessa sustentabilidade. Vou ter leis para planejamento territorial. Olha, meu amigo, o que você quer construir aqui? Ah, você quer construir um parque industrial? Ok.
Então, vamos estudar um planejamento territorial para saber qual é o tamanho desse parque industrial. Quanto você vai poder fazer de aproveitamento do solo para cima e para baixo? Já pensaram sobre isso? Se eu vou ter construção subterrânea, eu preciso definir quantos metros de subsolo eu posso cavar para ter construção. Se eu vou ter construção aérea, qual a quantidade de andares eu vou permitir que essa construção se faça? Se naquela propriedade tem mina d'água, a água da mina daquela propriedade pertence à União. Vai ter que ter concessão para eu utilizar aquela água. E essa construção de subsolo, será que vai afetar o lençol freático? Será que vai afetar essa mina d'água? Olha, o terreno limpinho onde eu vou construir. Tá, quanto da mata do local você vai ter que desmatar, que você vai ter que retirar? Quanto? Tudo não dá, tem que ter a reserva legal, vai ter que ter praça, vai ter que ter árvores, vai ter que ter arbustos. Por que a gente precisa de árvore? Vocês já pensaram sobre isso? Nunca pensaram? Aquele serviço que a professora de ciências ensinava, quando a gente aprendia em ciências lá no antigo ginásio, hoje é Fundamental 2. Qual é o serviço da árvore? A fotossíntese. Ela que faz o filtro do gás carbônico que é emitido no oxigênio que nós respiramos. O serviço da árvore é filtro da atmosfera, é filtro do elemento ar. Então, eu preciso manter áreas verdes. Não é para embelezar, claro que embeleza, torna o lugar mais agradável, seja qual lugar for, mas as árvores têm uma função muito importante na cidade, que é manter o ar respirável, é não esgotar esse elemento chamado atmosfera, porque índices de poluições intoleráveis, nós não vamos conseguir viver naquele lugar. Então, qual é o grande desafio do Estado? É promover a livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? Você vende sua força de trabalho, com ela você ganha dinheiro, com esse dinheiro você gasta e você gira a máquina do poder capitalista. Então, você tem que abrir frente de trabalho, você tem que permitir a livre iniciativa e você tem que permitir atividades econômicas, porque senão esse Estado, esse país não se desenvolve. Então, sim, o princípio do desenvolvimento sustentável é super importante. É permitir que o país, que os estados e os municípios se desenvolvam, mas dentro de limites de sustentabilidade, dentro de um planejamento territorial, respeitando os recursos ambientais. Certo? Então, por hoje, esse é o conhecimento que eu desejo passar para vocês, um conhecimento importantíssimo. Por que a gente tem que aprender princípio? Porque princípio é base de conhecimento. Eu caminho na doutrina, eu caminho na legislação a partir dos princípios. Então, a lição de hoje, classificação do meio ambiente, natural, vamos lá, natural, artificial, cultural e do trabalho. Ok? Que mais? Que existem princípios de políticas de proteção internacional e nacional. E dentro da política de proteção nacional tem os princípios nacionais. O principal deles é o princípio do desenvolvimento sustentável. É permitir que o país se desenvolva, os estados e os municípios, com a livre iniciativa, com a atividade econômica que vai gerar o dinheiro necessário para esse desenvolvimento, mas com respeito aos recursos ambientais, com planejamento territorial, com limite de sustentabilidade. Ou seja, a cidade cresce, mas ela não destrói o meio ambiente natural por completo. Eu tenho níveis de tolerância de quanto eu posso afetar, senão eu vou esgotar. Tá certo? Sustentabilidade é usar os recursos ambientais sem esgotá-los, e sim defendê-los e preservá-los. Muito obrigada pela sua atenção. Na próxima aula tem mais, eu garanto. Até lá!